Para saber como é que está repercutindo dentro da própria Anvisa, de onde estão chegando as ameaças, vamos conversar agora ao vivo com o Gustavo Mendes, gerente-geral de medicamentos da agência, que mais uma vez faz a gentileza de nos atender. Oi, Gustavo, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Roberto, boa noite a todos aí que estão nos acompanhando na CNN. Gustavo, eu queria que você começasse falando sobre essas ameaças. Agora há pouco, o Caio Junqueira, nosso analista, trouxe a informação de que teriam sido mais de 100 e-mails com ameaças diretas a servidores da Anvisa depois de autorizarem essa vacinação para crianças a partir dos 5 anos. Como é que vocês reagem, portanto, a partir desse pedido de investigação? Como é que está o clima aí entre os servidores que estão sofrendo essas ameaças também? Bom, em primeiro lugar, é importante esclarecer que a diretoria está cuidando e acompanhando desse caso. Já foram demandados alguns órgãos, PGR, Polícia Federal, para que ações sejam tomadas nesse sentido, e eles estão tratando isso de uma maneira bastante importante e com muita cautela, porque é preciso saber o nível de ação que precisa tomar nesse sentido. Nós, como servidores, nós estamos conscientes de que fizemos o nosso trabalho da maneira como deve ser feito, com uma análise rigorosa de todos os dados e todas as informações, tanto de segurança quanto qualidade e eficácia da vacina para uso infantil. E a gente sabe que a nossa preocupação é com a integridade física das pessoas, né? Nós somos servidores, nós não temos nenhum problema em dar transparência aos atos, e os atos são publicados em diário oficial, né? Todas as informações também estão disponibilizadas nas nossas páginas. Agora, o que a gente não pode aceitar é que sejam feitas ameaças aos indivíduos, né? E principalmente com informações que são falsas, muitas vezes, com ameaças que são direcionadas às pessoas que estão fazendo o seu trabalho da melhor maneira possível, que é um trabalho técnico, um trabalho científico. Você acredita, Gustavo, que essas ameaças, essas intimidações ou tentativas ameaçam de alguma forma o trabalho técnico que vem sendo realizado pela Anvisa? E que tipo de reações e caminhos que vocês esperam dessas investigações? Bom, de forma alguma, o nosso trabalho é um trabalho que já é muito bem estruturado. Nós somos uma equipe multidisciplinar de pessoas que estão empenhadas em fazer a avaliação dos estudos. Nosso trabalho continua, então, de forma alguma, isso afeta a continuidade das informações e do trabalho que a gente tem que entregar. E o que a gente espera, na verdade, é que as providências sejam tomadas. Isso é uma questão que envolve outras esferas, né? Esfera jurídica, esferas policiais. Então, assim, não dá para a gente saber ou prever algum desfecho sobre isso, mas a nossa expectativa é que a gente possa retornar ao nosso trabalho com tranquilidade, sem nenhuma situação de ameaça. Como é que vocês avaliaram a fala do presidente Jair Bolsonaro na live da última quinta-feira, pedindo divulgação de nomes de servidores que participaram dessa autorização para vacinação de crianças, Gustavo? Bom, o nosso trabalho é um trabalho que é técnico, né? Um trabalho que é fruto de um serviço que nós estamos atuando aqui há algum tempo já, principalmente discutindo com as empresas os estudos que fazem parte dessa avaliação para qualquer aprovação para vacina. Então, assim, nós estamos muito seguros da nossa decisão, nós estamos com muita tranquilidade para dizer que foi amplamente discutido, né? Todos os dados foram amplamente discutidos, nós envolvemos as sociedades médicas nessa avaliação, nós tivemos uma série de reuniões para compartilhar dados, nós acompanhamos estudos desde o começo do desenvolvimento para chegar na dose que hoje está sendo a dose proposta para a utilização em crianças. Fizemos um acompanhamento da segurança também sobre efeitos adversos que poderiam acontecer. Nós observamos que não tem efeitos adversos significativos. Então, assim, a gente está muito tranquilo com essa questão. Sim. Gustavo, Caio Junqueira, aqui no Expresso, também tem perguntas para você. Chega na conversa, Caio. Gustavo, boa noite. Gustavo, qual que é o impacto na prática quando vocês leem um e-mail com ameaça, intimidação? Na média, eu sei que cada um, imagino, reage de um jeito, mas você e os seus amigos, seus colegas aí, como que é receber isso? Olha, eu vejo que quando a gente recebe ameaça ou quando a gente recebe
e-mails que contêm desinformação, a gente vê que ainda tem um longo trabalho de divulgação sobre o que é a função da agência reguladora, qual é a nossa posição aqui. E a gente vê que, por mais que, né, a gente já está aqui conversando há quanto tempo, né, eu mesmo já vim aqui no programa de vocês algumas vezes, e há muito tempo a gente fala sobre o que é o trabalho da agência na avaliação de vacinas, qual é o nosso foco, que é técnico. E eu vejo que ainda precisamos trabalhar muito nessa questão da comunicação para que as pessoas entendam que a Anvisa é um órgão que é independente, é um órgão que é de Estado, um órgão que tem por função garantir que os produtos vão ser seguros e eficazes. Então, assim, eu vejo que ainda temos um grande desafio nesse sentido de construir esse conhecimento sobre o que é a Anvisa e que não faz o menor sentido fazer ameaças às pessoas, aos servidores, ou fazer qualquer tipo de situação que possa constranger o trabalho da agência, porque o nosso trabalho tem por objetivo fins científicos. Em algum momento, Gustavo, da história recente, a agência passou por uma situação parecida de intimidação como essa? Olha, ao longo da pandemia a gente teve vários desafios a serem enfrentados, né? Então, nós já tivemos que tomar atitudes que muitas vezes foram incompreendidas por diferentes grupos da sociedade em vários momentos. Se a gente lembrar a história aí desde o começo da pandemia, a gente teve situações em que a gente teve que interromper estudos clínicos que estavam em andamento, isso gerou repercussão. A gente teve que rejeitar algumas vacinas também, vacinas internacionais que também tiveram muita repercussão. E então, assim, a gente tem enfrentado esse desafio como agência reguladora e a gente vê que a gente, de uma certa forma, está construindo uma certa solidez institucional para que as pessoas acreditem, mas ainda temos que enfrentar situações de esclarecer e tornar mais claro por que a gente faz o que a gente faz. Como é que está a avaliação, Gustavo, do pedido do Butantan para vacinar crianças com a vacina Coronavac? A gente pode ter alguma conclusão ainda nessa semana ou deve levar um pouquinho mais de tempo? Esse é um ponto importante, que é o nosso próximo desafio, né? Nós recebemos as informações da Coronavac na semana passada. O critério que nós vamos utilizar para avaliar a Coronavac é o mesmo critério que nós estamos utilizando, que nós utilizamos para avaliar a Pfizer. Lembrando que é um segundo pedido, né? A Coronavac o Instituto Butantan fez um pedido anteriormente em que nós não aprovamos o uso em pediátrico porque existe uma limitação nos dados. É importante ficar claro, não é que falta documentos, não é uma questão administrativa. Os dados para que a gente possa fazer uma autorização de uma vacina são dados que têm que mostrar que a vacina é segura, ou seja, não tem um perfil de reações adversas que possa trazer alguma preocupação, e também que aquela dose é a dose mais adequada para se aplicar nas crianças e ter uma resposta de anticorpos que seja satisfatória. Então é isso que a gente está avaliando. É isso que a gente está avaliando nesse próximo passo. A gente acredita que essa semana a gente possa ter um encaminhamento, um andamento sobre a análise, e a gente também vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez com a Pfizer no que diz respeito às sociedades médicas. A gente vai convidar as sociedades médicas também para olhar, observar esses dados e emitir pareceres também. Sim. O Caio Junqueira estava pedindo para fazer mais uma pergunta. A gente conseguiu ouvir daqui que o áudio vazou, Caio. Chega então para fazer a última pergunta para o Gustavo. Desculpa, gente. Tá perdoado. Tá bom, né? Ô, Gustavo, a Anvisa vai participar da audiência pública do Ministério da Saúde no começo de janeiro? Eu não sei te dizer. Eu não sei, na verdade. Eu não sei. Eu não recebi nenhum detalhe dessa audiência, né? Esse é um procedimento que é novo. Esse é um procedimento que a gente não viu para as outras vacinas, né? A gente não viu para as outras incorporações. Então, assim, eu realmente não sei te dizer se a gente vai participar. Mas uma coisa que é importante ficar clara se a discussão for sobre benefício e risco, esse é um ponto que nós já analisamos e já demos o nosso parecer. Já discutimos amplamente com as sociedades médicas, mostrando que o benefício dessa vacina é superior ao risco. É claro que existem outras discussões, por exemplo, de quando vai se aplicar, de gestão, logística, questões de custo. Essas questões não cabem à Anvisa, porque a Anvisa não adquire vacina, não é responsável por essa parte.
Mas as questões de segurança e de eficácia nós já avaliamos. Então, assim, não haveria, mesmo que nós participemos da audiência pública, não haveria outros elementos a acrescentar além daquilo que a gente já se posicionou e tornou público na nossa decisão. Gustavo, para encerrar, qual a mensagem que você gostaria de deixar para pessoas que estão se sentindo no direito de ameaçar servidores da Anvisa, mesmo depois de uma decisão técnica feita por especialistas e amplamente apoiada também por cientistas e médicos aqui do nosso país, que sim receberam a notícia de poder imunizar a faixa dos mais novos com muito otimismo e alegria depois de análises, de estudos que foram feitos com muita seriedade? Qual a mensagem que você deixaria para essas pessoas? Bom, primeiro, o repúdio a qualquer tipo de ataque a um servidor público que está desempenhando o seu trabalho e um trabalho sério, científico, construído ao longo de mais de 20 anos de instituição. Essa é a primeira mensagem, que ataque não é uma maneira de promover debate. Então, repudiamos veementemente qualquer tipo de ação nesse sentido. O debate, nós estamos sempre abertos à discussão, mas a discussão que possa ser feita com bases técnicas, bases científicas. A gente tem visto muita disseminação de informação falsa e que não existe elementos baseados em estudos, baseados em evidências para as alegações. Então, nós somos uma instituição aberta ao diálogo sempre, e é importante isso ficar muito claro, que a agência sim pode discutir, rever informações, rever dados, mas isso precisa ser feito num rito científico que é rigoroso e tem que ser rigoroso para a gente ter certeza de que as vacinas são seguras e vão poder ser utilizadas pela nossa população. Tá certo, Gustavo. Muito obrigada por essa entrevista com a gente aqui no Expresso. Boa semana para você, até a próxima. Um abraço e até a próxima.